O nativo erra? Você não sabia? O nativo erra também, assim como você, assim como eu, assim como todo mundo erra. Não é pecado errar, mas você precisa saber a diferença de dois erros super importantes. Um erro que não impede a sua comunicação, outro erro que impede a sua comunicação. E aqui nesse vídeo eu vou contar para você e trago, claro, um áudio para ilustrar tudo que eu tô falando. Vamos lá então. Hi, eu sou a Teacher Rejane, ajudo você a falar inglês. Pessoal, é isso. Às vezes você tá aprendendo aí a segunda língua, aprendendo inglês, e você fica muito preocupado com errar. Você fica se cobrando demais. Ai, eu tô errando. Eu esqueço que eu tenho que pôr o S na terceira pessoa. Eu esqueço que eu tenho que falar I don't e he doesn't. Eu esqueço tudo isso. Ai, meu Deus. Não fique se cobrando tanto assim. Porque olha, nativo erra. Nativo erra gramática tão frequentemente quanto nós, brasileiros aqui, erramos quando falamos a língua portuguesa também. E por quê? Por que eles erram? Porque nós erramos também na nossa língua. Falta de atenção, pura falta de atenção. E às vezes quando você erra, pode ser falta de atenção também, porque você já sabe que você tem que pôr o S quando você fala she likes, você sabe que você tem que falar he doesn't, você não pode falar he don't, você já sabe, seu cérebro já processou tudo isso. Mas é falta de atenção e você erra. Outras vezes não, outras vezes você realmente ainda não processou tudo isso e fala mesmo um he don't e nem percebe que está fazendo o erro porque não processou, como eu falei. Então não é o caso do nativo. O nativo, quando ele erra, e ele erra bastante, quando se diz gramática, ele erra mesmo, mas é falta de atenção, não é porque ele não sabe, não é porque ele ainda não processou. Então, o erro gramatical é um erro que não vai impedir a sua comunicação. Se você falar um he don't, um she like, todo mundo vai te entender, da mesma forma que o nativo faz, e todo mundo entende. O erro que você deve se preocupar é o erro quanto ao uso da língua inglesa, porque as palavras significam as mesmas coisas, tá? Por exemplo, o verbo passar, né? Ele significa passar, pass, passar em português, não é? Então é o verbo pass. Em muitos contextos coincide e eles usam pass no mesmo sentido que nós usamos. Em outros contextos já não encaixa o verbo pass quando nós usamos o verbo passar. E eu vou dar só um exemplo aqui rapidinho para vocês. Outro dia tinha um aluno na nossa escola fazendo uma composição, né, exercício de writing, e ele tinha que fazer um diálogo entre ele e um amigo, e ele perguntou para mim, teacher, como é que eu falo passa na minha casa mais tarde? Pass in my house later? Eu falei, não, você não pode usar o verbo pass para esse contexto. Você pode usar stop by, né, my house later, ou você pode usar come over, né, também pode usar esse verbo. Então, ele queria falar passar, mas ele levou para a língua portuguesa e achou que poderia usar o verbo passar. Esse é um tipo de erro que impede a sua comunicação. É isso que eu digo, o uso da língua inglesa. Então, você tem que saber quando colocar aquelas palavras, onde colocar aquelas palavras, o contexto que você coloca. Então tem esses dois tipos de erro. Erro gramatical, que não vai impedir sua comunicação, e erro do uso da língua. É isso que você precisa entender. Quando eu digo que os nativos erram, eles erram na gramática. E agora eu vou pôr um áudio aí para vocês. É um áudio, pessoal, de um reality show dos The Seven Little Johnstons. É uma família de little people. Esse reality passa no TLC e eu gosto de acompanhar. Então eu trouxe um pedacinho, uma fala do pai, né, do Trent. É o Trent e a Amber. Eles são little people e todos os filhos são little people também. Então eles falam que são a maior família de little people do mundo, né? Então, assim, eu vou colocar a fala deles, né? Dele, é uma fala do Trent,
E você vai ver aí um erro gramatical básico, só para você ver como isso é normal, ok? Vamos lá, Pri. Toca o áudio aí para eles. Alice don't do it and Emma pretty much doesn't do it. Então, como vocês viram, o Trent falou Alex don't do it and Emma pretty much doesn't do it. Então, ele falou Alex don't do it. Alex don't. Depois, quando ele falou da Emma, aí ele falou Emma pretty much doesn't do it. Você vê, ele errou aqui no Alex, falta de atenção. Aqui na Emma, ele se corrigiu, tá vendo? E pessoal, olha, como eu falei pra vocês, eu gosto de acompanhar esse reality show e eles fazem erros toda hora, no que diz respeito aos auxiliares, no que diz respeito ao uso do present perfect. Tem episódio que eu já vi a Amber usar o present perfect, que a gente sabe que o auxiliar é o have, e o verbo principal é o particípio passado. E ela coloca o have com o simple past. Eu já vi em vários episódios. Então, vejam como é normal, não é pecado errar. Só que, como eu sempre falo, né? Claro que você tem uma gramática certa, né? Uma gramática é bem mais bonito, não é? E passa mais segurança para o outro também, quando você fala corretamente. Então não é porque o nativo erra, né? Eu tô mostrando aqui para vocês, ilustrando tudo. Vocês vão falar, então não vou mais ligar. Vou falar she like, vou falar he don't, porque nativo faz. Também não é assim, não é verdade? Eles fazem o erro, mas eles sabem falar. Se eles quiserem falar corretamente, se a situação exigir que eles falem, eles sabem falar. Não é? Eles fazem isso por falta de atenção, como a gente. No dia a dia a gente também fala rapidinho ali sem prestar atenção e erra. Mas se você estiver, não é, em um ambiente onde você precisa falar certinho e bonito para as pessoas te respeitarem e acharem que você não entende do que você está falando, você vai falar certinho. Então, não é assim também. Você não pode achar que por isso agora eu vou, não é, relaxar e vou falar de qualquer jeito. Porque aí fica complicado, até porque você é um estrangeiro, não é, falando a segunda língua, e você não vai passar autoridade falando errado, tá? Então, claro, aprenda as regras gramaticais. Só esse vídeo é para te alertar do seguinte: se você erra, não fique se martirizando. Ai, eu erro, meu Deus do céu. É só isso, não é? Não precisa fazer isso. Mas, claro, saiba que ter um bom inglês é importante e cuidado com os erros quando você usa o inglês, usa as palavras em inglês, não é? É aquela tal história que eu falo, traduzir ao pé da letra, levar do português para o inglês, que nem o meu aluno, passa na minha casa, pass in my house, tá vendo? Ele traduziu exatamente do português para o inglês e ficou errado. Então é isso que eu falo quando eu abordo aqui tradução ao pé da letra, não é? É isso que eu falo quanto ao uso da língua. Você precisa se preocupar com o uso da língua inglesa para não cometer erros que vão impedir a sua comunicação. Então aí esse erro é sério, não é? Esse erro realmente você precisa sanar. Agora, esse outro aí da gramática, não seja tão duro com você, tão exigente com você, mas saiba que falar uma boa gramática é importante, passa autoridade, mostra que você sabe, mostra que você fala bem a segunda língua. Então, vamos falar corretamente. É muito bonito ver uma pessoa falando corretamente, não é? Mas é isso, pessoal. Eu trouxe esse vídeo aqui para vocês porque eu achei importante. Muita gente fica se cobrando muito, muito mesmo, fica se martirizando com isso. Não é assim também, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Bye, bye!